Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial Negócios. Hoje a gente está trazendo mais um empreendedor, CEO aqui, para falar um pouquinho do mercado de RH, benefícios, loyalty, falar um pouquinho de captação de recursos para a empresa e um pouco da experiência dele aqui. Ele é do board de outras marcas. Seja bem-vindo, Eduardo Albano, da Bcard aí. Vamos falar um pouquinho aí da tua trajetória de sucesso. Opa, obrigado aí pelo espaço. Vai ser ótimo aqui poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha carreira. Comecei carreira em tecnologia, né? Então, bem focado em tecnologia. Com 23 anos, eu recebi um conselho que foi super valioso para a minha vida. Foi um grande amigo meu, que depois virou investidor, o Wellington. Ele falou o seguinte: se você quiser manter sua carteira de trabalho, vai ser difícil você chegar em algum lugar. Então, você é um cara empreendedor, quer crescer, rasga sua carteira de trabalho e vai empreender. E dali eu ouvi isso, né? Eu fiquei com muita vontade de empreender já. Eu já atendia várias empresas, tudo. Então, foi a hora ali que eu larguei de vez a carteira de trabalho e comecei a fazer contratos, né? Então, eu transformei empregadores em clientes a partir dali. Só que eu tive uma mudança de destino na minha carreira, né? Foi a fase que eu fui para São Paulo. Eu comecei a tocar uma operação de um canal de televisão, que é a TV JB. Novo pra caramba. JB canal, era jornal. do Jornal do Brasil. Eles arrendaram um canal de televisão e tomou todo o meu tempo. Então, eu fiquei exclusivo ali, virei diretor, novo pra caramba. O Guga de Oliveira, saudoso, faleceu, me promoveu. E aí eu fiquei esse período ali, mas bem conformado, que eu pensando, pô, é uma boa oportunidade, né, para um garoto ali de 23, 24 anos. Já virar diretor numa empresa Virei grande, diretor, Jornal do Brasil. Pra galera que não conhece, tá acompanhando a gente, era um jornal tanto quanto o Globo, tinha enorme circulação e foi muito grande, até quebrar, deve ter uns 15 anos atrás aí. Eu acho que tá no ar no site ainda. Não, o site, sei, mas ele, como a gente conheceu, a galera hoje não tem noção pouco do tamanho que era o Jornal do Brasil. Só pra gente fazer um paralelo, é o que você falou, querendo ou não, você 23 anos, teve um cargo de C-Level. Nem existia C-Level naquela época. Não, era diretor técnico, então, assim, né? C-Level é porque o pessoal fala hoje, mas é um cargo de confiança e assumindo uma responsabilidade grande, que é um canal de circulação grande. Nacional. Era CNT, né? Arrendou as horas da CNT. Só que eu fiquei ainda ali feliz por um lado, inconformado por outro, porque eu sempre quis empreender, né? Então, acabou que eu saí de lá, que foi um projeto que acabou que não vingou, né? E aí decidi montar minha própria empresa de tecnologia para desenvolvimento de app. Esse meu amigo, Wellington, né? Ele virou meu investidor anjo na empresa de tecnologia. Então, ele não só me incentivou a empreender, como ele virou meu investidor ali, né? E aí a gente fez um site de busca de preço para produtos de material de construção, e depois, quando a gente viu, a gente estava desenvolvendo o app, e a gente desenvolveu ali, isso daí foi em 2008, mais de 30 apps, né? Então, a área de app, de mobile, eu tenho no meu sangue ali já há bastante tempo. Isso eu estava em São Paulo, a vida foram tomando rumos, né? E aí acabou que eu vim para o Rio, a convite de um amigo meu na época, e aí eu mantive minha empresa lá, tudo. Quando eu vi, eu estava com a YouBook, né? A YouBook foi um projeto ali que a gente investiu na raça, 4 sócios, a gente montou dinheiro do bolso ali para montar essa operação. Só que a gente recebeu algumas rodadas de investimento. Foi um mercado que a gente pegou que cresceu bastante. Então, eu fiquei os meus últimos 11 anos na YouBook. A gente fez rodadas ali de vários tamanhos diferentes. Chegou a aplicar para um IPO aqui na B3, ali naquela época de 2020, 2021, que estava tudo quanto é empresa de tech, juros baixo. E as empresas de tecnologia estavam aí, tiveram vários movimentos, né? De West Wing. Teve pedida de 78, acho que empresas.
para aplicar a IPO A gente estava nessa lista, então eu aprendi pra caramba. Então eu posso. A gente chegou até a pagar todas as taxas para a B3, a pegar aquele certificado de companhia aberta, mas como o dinheiro tinha acabado de investidores, né, os juros começou a subir tudo, a gente não manteve como empresa aberta porque não cabia, girar, não ia girar, não valia. Então eu posso dizer assim que eu já participei de vários tipos de rodadas diferentes. E na YouBook, cuidei da área de conteúdo e fui CFO por algumas vezes. Então, alguns fundos que entraram, que investiram dinheiro, tinham a vaga de CFO e me indicaram como CFO. E era uma coisa que eu gostava de fazer, tudo, mas eu prefiro muito mais a área de negócios, venda, relacionamento, tudo. Mas eu... Tá mais no sangue eu isso, vivi, né? Mas eu vivi isso daí na minha carreira também. E agora aqui na Becard, quando eu montei a Becard, eu saí da YouBook, né? Fui para o conselho, acho que é um caminho natural aí que acontece com vários founders. Então, eu fui para o conselho da empresa e montar uma empresa nova. Já comecei com investidor, tá? E já fiz uma rodada de investimento. Aí, ó, galera, ele é o rei do investidor. Depois a gente vai perguntar um pouquinho. Todo negócio aí, ó, ele já tem o caminho das pedras. Não, mas tem uma coisa que eu falo que depois da minha trajetória, tem dinheiro no mercado, tem investidor, então assim, você tem técnica, né? Tem que ter também um background, é uma soma de coisas. Não adianta o cara chegar amanhã e falar que vai querer um investimento, que é difícil, né? Mas eu digo que isso daí não é a parte difícil. A parte difícil é você fazer o negócio tracionar. Você vender, você comprovar a tese, você gerar a demanda, você mostrar que o seu negócio resolve problemas. Então, assim, tem esses dois lados também. Sim, né? sim, com certeza. É que às vezes o pessoal só olha... Sempre tem alguém olhando para um lado. Tem gente olhando o lado que não consegue dinheiro, tem o cara olhando que não consegue cliente, ou que as pessoas não aderiram ao projeto. É um misto de muita coisa, principalmente quando você lança coisa nova, né? Uhum, exatamente isso daí. Então, aqui com a Becard, a gente lançou a empresa tem 1 ano. A gente já veio com a Algar Telecom aí, com o fundo de Venture Builder deles, apoiando a gente para fomento, geração de negócios. Tiveram alguns investidores anjos e o fundo Domo, né, bem conhecido, Domo.vc, que fez recentemente aí um aporte e também um fundo menor deles. Anjo, a gente não captou muito dinheiro ainda, não é hora de se diluir, mas assim, a gente tem dois tipos de investidores diferentes, que a Algar é um investidor mais institucional, mas ela ajuda na parte difícil, que é atrair cliente, ajuda na comprovação empresa de tese. já e outras coisas. E dá uma autoridade para a gente também, porque a gente fica ali, a gente pode usar a estrutura deles também. Por trás é um programa muito bacana, a galera lá super legal, ajuda mesmo. E por outro lado, você também precisa de dinheiro ali, porque o fluxo de caixa não para, né? Então, a gente fazendo uma operação do tamanho que é a operação da Becard, eu vou falar mais dela aqui ao longo do podcast, é uma operação que necessita ali de capital de giro, de tudo, então tem muito trabalho aí por trás, não é só levantar o dinheiro, não. Não, nunca é só levantar o dinheiro, que às vezes o dinheiro, em certos momentos, parece ser a solução. Parece. Não é, e aí tem uma brincadeira que eu falo, que quanto mais dinheiro você tem, mais besteira você faz. Então tem vários casos aí de empresas, né? Eu nem vou citar nomes, que levanta dinheiro pra caramba e desanda tudo. Às vezes está tracionando bem ali, quando o caixa tá apertado, você tem que olhar os gastos, controlar tudo, você vai crescendo, 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 e de repente entra um bando de dinheiro, você sai contratando gente, você quer acelerar o negócio de qualquer jeito, tudo, começa a queimar caixa, e depois para você voltar, aí que são elas, né? Aí que é difícil. Porque na verdade você também pensa por outro lado. Às vezes você pega o dinheiro para acelerar o caixa. Então o cara quer acelerar, até porque ele prometeu coisas para poder gerar esse caixa. Então ele vai fazer isso. Você pegou muito dinheiro, você tem que acelerar. Então, aí você começa, você tem que abre a mão mais. Você falou, você deixa de olhar por esse prisma do negócio. Mas pegando esse lado aí, falando um pouquinho mais da Becard, que é o que você está hoje, como é que foi a ideia inicial para montar isso? O que te fez levar? A gente sabe que o Brasil tem muitas leis trabalhistas, tem muita coisa nisso aí. A gente vê como a Becard como um paliativo ou uma ajuda
acho, para as empresas, que eu acho. Então, assim, mas como que se deu isso aí? Para que tipo de cliente você pensou? Fala um pouquinho mais. Olha, a nossa ideia inicial, ela foi totalmente fora do que está hoje e também quando a gente começa o negócio, que a gente vê para onde o negócio vai, a gente tem que ser rápido e saber aproveitar as oportunidades, né? Não que está inviabilizada a ideia inicial, mas a gente pensou muito ali, quando foi criar, naquele cara que precisa emitir um cartão de vale alimentação e refeição. No caso, cliente pequeno, né? Cliente muito pequeno, quase que doméstico, ou quem tem comércio muito pequeno mesmo, e que esse cara não é atendido no mercado. Esse empreendedor, ele não é atendido. E ele tem vários problemas aí. Tá? Por quê? Porque quando ele vai pagar um salário mínimo, hoje no Brasil, a gente tem várias verbas sociais ali, que se você pagar R$ 1.600 vai na carteira, tem um filho, 2 filhos, o seu salário líquido ele fica quase igual ao bruto, tá? Então, assim, o empregador ele paga esse salário e para o empregado ele fica ali quase com o bruto. Se o empregador ele quiser aumentar para 2.000, 2.100, você já perde alguns benefícios sociais aí. Então, o seu salário, você onera mais para o empregador e diminui para você. O que tem muito comum no mercado, gente? Ó, tô generalizando aqui, mas é uma realidade do mercado, tá? Tem muita gente que paga aquele por fora. Então, paga R$ 1.600 na carteira, pega R$500 ali em dinheiro, ó, e toma aí R$500 por fora. Isso é um risco absurdo. Por quê? Porque é uma prática tão comum que o empregado fala, tá bom, me dá esse dinheiro e tal, mas quando ele vai sair, tá o INSS de olho, o FGTS, o advogado trabalhista e tal. Então, assim, a chance de você ter um revés. Ter um revés, ele é muito alto, né? Então, o que a gente começou ali? A gente pensou o seguinte, cara, esse cara, a gente quer tirar ele da... Ele tá formal e informal, né? Então, vamos fazer um cartão de vale alimentação e refeição bandeirado para ele sair dessa parte de informalidade. Então, em vez dele dar esses R$500 na mão, ele dá um vale alimentação de R$500, um vale refeição. E por quê? Qual é a lógica disso daí? Quando você dá R$500 de alimentação e refeição para uma pessoa que ganha 1.600, você está impactando diretamente na renda dela, porque 52% a 60% da renda dela é para comer. Tá? Então, assim, se você der um dinheiro que é para ele comprar comida, o dinheiro dele vai esticar mais. Então, você está dentro da lei. Por quê? Porque a lei permite qualquer CLT dar vale alimentação e refeição e não é onerado. Deu um ganho para ele, mas naquela opção ele acabou parecendo um ganho maior do que realmente ele é até. Não, aí são outras coisas que a gente pensou. A gente pensou o seguinte, então o cara ganha 60% do salário dele para comer nessa faixa, como que ele se capacita? Como que tá a saúde da família dele? Como que tá a parte de diversão? Ele fica equilibrando o pratinho ali. E aí foi aí que a gente montou o pacote da Becard, que é um pacote que hoje é o nosso produto principal de benefícios por múltipla escolha, que a gente conseguiu colocar uma solução muito completa de saúde. Não chega a ser um plano de saúde, mas ele tem consulta particular, rede nacional, como se fosse uma consulta num plano de saúde, tem telemedicina 24 horas, desconto em farmácia. Aí a gente colocou psicólogo, aí a gente colocou curso de inglês, colocou tanta coisa que quando o produto ficou pronto, eu mostrei para um cliente meu, não era nem cliente, era fornecedor. Depois virou investidor, tá? Mas ele... Aí, ó, mais uma vez, galera. Vou botar aqui depois, no finalzinho, a gente vai fazer uma lista aqui de como trazer investidor pro teu negócio. Depois a gente faz um outro podcast só sobre isso daí. Que aí eu acho que tem assunto aí para horas, tá? Ele falou assim, pô, eu tô querendo contratar Total Pass para minha empresa e o resto do pacote aqui seria ótimo. Eu falei, olha, eu consigo fazer um pacote com você com Total Pass, mas isso tudo aqui, aí a gente fez uma meia dúzia de cálculo ali e colocou para os funcionários deles, os funcionários adoraram. Aí eu fui para outro RH, eles adoraram. Aí o que eu fiz? Eu comecei a atender RH. Por quê? Porque o RH adorou o nosso pacote, porque a gente resolveu um problema um problema muito antigo do RH, que é o quê? Fazer convênio, fazer benefício. Então, a partir do momento que o RH paga um preço fixo
e o funcionário tem mais de 40 benefícios que ele pode usar sem colocar a mão no bolso, tudo, isso virou um sucesso. E aí é onde a gente está surfando ali. Então, assim, o que a gente começou a dar muito foco em RH e aí a gente começou também a sofisticar mais o nosso pacote. Por quê? Porque o nosso objetivo é ser plural, é diversidade, é atender desde o estagiário até o diretor. Então, hoje, a gente tem assinatura da Paramount, tem Milkshake, tem curso de inglês, mas também tem valor econômico, tem Estadão, tem livro. Então, a gente faz um mix ali que a gente consegue atender a empresa toda, e aí a gente foi crescendo nisso daí. Então, vou te dizer, do modelo atual da ABcard, é aquela coisa que a gente fala, os negócios eles têm que ser orgânicos, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, olhar e fazer o shift para onde está. Esse primeiro produto nosso, ele é vencedor. Por quê? Porque tem um monte de gente que tem esse problema da informalidade ainda. Então, a gente ainda vende esse produto ali para o empregador doméstico, a gente vai dar mais força nele a partir desse último trimestre aqui, porque ele é um produto que continua fazendo sentido, mas aí, como a gente não está com aquele caixa infinito, né, a gente ainda não foi para aquelas rodadas de investimento altíssimas, o cobertor é curto, né? A gente vai decidindo vai segurando. E focando, e tem que ter foco, né? Porque assim, se a gente fizer tudo, vira o pato, né? Então, tem que focar. Pegando um pouco disso que você falou, queria que você falasse qual a diferença básica e qual o principal problema que a gestão de benefício tradicional não consegue resolver e você acabou conseguindo aliar nesse teu multiplataforma, porque querendo ou não, você encaixou 3, 4 serviços dentro de uma. Isso acaba facilitando a visão do empregador de em vez dele ter que separar algumas coisas, ele botar tudo junto, mesmo que tenha um processo mais longo de fechamento ou de aquisição, porque ele vai ter que trocar muita coisa e empresa normalmente para grande é mais difícil, para pequena é mais fácil. O pequeno acha que é impossível dar benefício para o funcionário, então a gente prova que não é. O benefício não é só para gente grande, o benefício é para qualquer um. Tá? Então a gente conseguiu fazer um pacote ali que a gente consegue atender o cara pequeno e o cara grande também. Né? A gente tem clientes aqui no Brasil todo de todos os tamanhos. O que eu te digo sobre isso daí? A gente resolve vários problemas. Tá? Então hoje, se a gente for pensar, no mercado hoje, o que se fala é VA e VR flexível. Então assim, não, você dá a opção para o seu funcionário de ter um vale alimentação, aí ele transfere do vale alimentação para o vale refeição, se a empresa não for do pátio, que aí tem todas as regras para fazer, eu acho que não cabe aqui entrar em detalhe. Mas acabou, Cássio, que ficaram todos os produtos iguais. Se você for pensar nas ofertas hoje de cartão multibenefício, tá todo mundo com o mesmo discurso. O funcionário pode transferir o dinheiro da alimentação para a refeição, você pode dar uma verba de cultura, você pode dar uma verba de abastecimento, e aí você joga isso daí no multisalto e ali com as regras do PAT para fazer. Então ficou sem, mas acaba que todo mundo entrega a mesma solução, ele ficou sem diferencial. Né? Porque antigamente tinha, vamos lá, só para posicionar o pessoal que não é dessa época. O que fazia muita diferença nesses cartões e nas bandeiras? Alelo, Elo, eu não vou lembrar todo mundo, Visa Vale, Vale, essas coisas, Ticket Refeição, Ticket Master, sei lá, esses nomes todos. O que acontece? Há uns, 20 anos atrás, tinha muita aceitação em alguns lugares e outros não. Ainda tem um pouquinho, mas... Esses de arranjo fechado são concorrentes, eu posso falar. Ainda tem esse problema. Se você der de arranjo fechado, você vai dar para o seu funcionário, ele vai tentar ir num restaurante, não vou falar nomes aqui também, mas é o que a gente mais vê. Não aceitamos o cartão tal. Então, por isso que eu quero introduzir. O que acontece para você que está acompanhando? Era quase, antigamente, a galera não deve ter pego, Diners e American Express. Você pegava um cartão desse, você ia em 80% dos lugares, ele não era aceito porque ele tinha uma bandeira diferente. E aconteceu isso. E 2, 3 marcas expandiram o mercado. Então, eles ganharam o mercado. Por quê? Porque tu ia em quase Visa qualquer e Mastercard, operação. né? Sim, Resumindo. só que levando isso para o lado do benefício corporativo. Então, isso aí foi separando o mercado. Então, o que ele falou. Aí, o que acontece? Com a adesão gigante de iFood, de outras plataformas e outras coisas, os cartões começaram a ser mais aceitos em várias
E aí começou a mudar esse negócio de, um pode para compras no mercado e o outro só para alimentação. E aí veio essa mudança no mercado de você fazer ele flexível, para posicionar que provavelmente deve ser 90% do mercado hoje, ou até mais, né? Que trabalha com isso. Tem uma pouca que é o teu, mas não, e mais eu vou alguns te falar que o trocam. arranjo fechado ainda é muito grande, tá? Então essas plataformas mais tradicionais, vamos dizer assim, eles dominam o mercado ainda, tá? O iFood veio com a bandeira Elo, aí tem Swile, Caju, Não, é a porque... Becard, Não, que então, já vieram com bandeira Visa e Mastercard. Quando você tem a bandeira Visa e Mastercard, o que acontece? Ele é aceito em qualquer lugar, né? Então isso daí já é um grande diferencial, mas eu vou te dizer, na parte do cartão, acabou que quando teve a novidade, que eu acho que foi na pandemia que começou a ter isso, algumas empresas extrapolaram essa relação, e aí o governo não, é porque fez aqui um monte até de tu pegar a mudança de pandemia, regra. o cara para de sair. Aí imagina, tu ficou 1 ou 2 anos, todo mundo fechado. O cara tá pagando ali. O cara não pode usar nenhum nem outro. O cara não tá saindo. O dinheiro Mas dele... na pandemia foi uma festa. Não, porque tudo bem, mas vamos... Eu tô botando o que segue a Não, regulamentação. sim, eu só tô falando que depois da pandemia teve que regulamentar. Mas aí eles se adaptaram no momento para poder fazer, e aí deu uma chacoalhada no mercado mais uma vez. Aí sempre você vai tendo. Igual, por exemplo, o iFood você já tá lá comprando, aí ele lança o iFood Benefício, por exemplo. Pô, o cara já tá lá. Aí, por exemplo, o cara que já presta serviço pro iFood, querendo ou não, tu tá dentro da plataforma, fica tudo mais fácil, é o que você tá falando. Mas alguns, eles pegaram a mesma coisa, eles ficaram dentro do mesmo modelo de negócio sem fazer muita aderência. Ele só falou assim, eu já tô servindo para esse cara, por que eu não dou mais um negócio e mantenho o dinheiro que ele ganha comigo, ele gasta comigo? Ele só fez tem isso. todo esse lado. Vocês e mais alguns, eles passaram por um outro processo de mudança, de entregar mais coisas para poder, talvez, sair um pouco da mesmice, que é esse cartão de validação, vamos dizer assim, flexível, de você trocar uma plataforma pela outra. O que eu digo é o seguinte, o cartão em si a gente tão usa o cartão regulamentado, que eu vou falar, não tem diferença nenhuma aí. É rouba-monte hoje que tá no mercado. Então quem foca no cartão, um rouba-monte do outro. Um dia tá com 200 mil vidas, outro com 150, outro cresce. Tipo então plano de saúde. Por quê? Porque o cartão não é taxa zero. Se for ver da Becard é assim, é tudo zero. Então, o que você tem de concorrência? A gente ganha um intercâmbio lá de cada transação, né? E aí eu falei, poxa, a gente tem um lado maior aí que é um lado social. E a saúde da família, e o lado dos convênios que o RH precisa. E aí o RH... Vamos fazer um comparativo aqui, o que você diz assim, o que eu tranquilizo o RH? O RH, se ele for fazer convênio ali para contratar uma telemedicina separada, para contratar uma saúde mental, e saúde mental você viu aqui no último ano, falando de NR1, até maio... Foi aprovado, né? Até maio foi o assunto mais falado do ano para RH, era NR1. Aí eles adiaram, agora deu uma relaxada, mas é uma realidade que tem que acontecer. Então, a RH tinha que contratar um fornecedor para saúde. Plano de saúde é um luxo, tá? Poucas empresas têm, poucos conseguem dar. O que começou a surgir? Muita telemedicina. E tem empresa que dá o plano de saúde para o titular e não consegue dar o acesso para a família. E acaba dando uma telemedicina para a família. Saúde mental está virando obrigatório você tratar de saúde mental. Aí tem mais um fornecedor. Plano de academia... Os nossos líderes de mercados aí, parceiros TotalPass e o Wellhub, eles também entram nesse bolo. Então acaba que o RH ele fica ali com 3 fornecedores para gerenciar, 3, 4, e ele chega uma hora que ele pira. Por quê? Porque um acessa por e-mail, outro por CPF, outro por telefone celular, aí contrata o funcionário, tem que cadastrar em 3, 4 plataformas, demite, tem que tirar de 3, 4 plataformas. O que a gente fez nisso daí? A gente unificou tudo. Então, para o RH pedir um benefício para um funcionário, e a gente saiu da opção do RH ofertar 3 só, compulsório, que o cara não tem escolha, aparece um menu para o funcionário que ele acessa mais de 40 benefícios. Ele usa sem colocar a mão no bolso. Isso que é o lindo do nosso modelo. Então, ele escolhe ali até 4 benefícios, tá, gente? Ele escolhe o que ele quer usar e ele usa. Então, assim... O funcionário, em um lugar só, ele consegue ver tudo que a empresa está entregando, que antes disso ele não conseguia ver, como é descentralizado.
o RH tem que fazer comunicação e ele acessa 3 plataformas diferentes. Então, aqui na Bcard, o funcionário ele vê tudo em um lugar só e o RH cadastra tudo em um lugar só também. Então, facilita muito a vida do RH e facilita muito a vida do funcionário. Aí você fala, Edu, por que você colocou VA e VR flexível, então, já que a solução é igual de todo mundo no mercado? Para você deixar em um lugar só já tudo, né? É o hábito. Então, quando ele abriu o app, ele foi ali na praça de alimentação, foi almoçar, ele vai querer ver o saldo dele. Quando ele entra para ver o saldo dele, ele lembra, não marquei o meu psicólogo, tem um curso de inglês pro meu filho aqui esse mês que eu ainda não resgatei. Então, a gente cria o hábito dele abrir o aplicativo todo dia e dele ter um engajamento altíssimo. Então, a gente está com uma plataforma hoje que não tem igual, tá? O que você vê de plataforma, a maioria, que aí o pessoal fala, Edu, tem aqui um cara que é concorrente seu. É VA e VR e assistência. Aí tem lá assistência auto, assistência casa e tal, e você só vai usar quando tiver uma dor de cabeça na sua vida, se você lembrar, né? Então, o que a gente quer fazer aqui é proporcionar momentos, proporcionar transformação, atender a família toda do funcionário e dar uma tranquilidade do RH, dele não ter... E o RH é muito cobrado. Você tem que ter convênio. Eu sei, como empresário aqui, eu já nos meus RHs eu sempre cobrava, a gente tinha que ter convênio com aquele restaurante aqui, tinha que ter desconto para os nossos funcionários, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Para o RH fazer isso é muito custoso, muito trabalhoso. Então, a gente facilita a vida do RH, que é como se a gente já entregasse ali 50, 60 contratos e ele escolhe o que ele oferece para o funcionário dele também. Entendi. E a gente conseguiu levar essa ótica para o pequeno e médio. Pequeno e médio que acha realmente... que é impossível ter, a gente leva num valor baixíssimo para ele. Isso realmente, para muitos, é um complicador. Pegando esse lado que vocês puxaram, hoje, como é que você vê o crescimento da Bcard para o resto de 2025 e a expectativa do número de vidas e dos tipos de empresa? Você começou, que nem você falou, você foi vivendo a transformação da Bcard aí de acordo com o mercado. E ele o mercado do Brasil ele é muito volátil de mudanças de tudo. Então, como é que você vê isso aí? Mas agora a gente já está chegando no terceiro trimestre, crescimento, número de vida. Eu não vou abrir muitos números aqui agora, porque senão a gente tem ali uns press releases para soltar e aí eu vou tomar um puxão de orelha aqui da galera da assessoria. Mas assim, qual é a nossa estratégia hoje? A nossa estratégia é canais, tá? Então, o que a gente tem feito? Desde a Algar, né, que é a nossa sócia aqui, indo muito para venda de canal, quanto com outros parceiros, redes de franquia. Quem acessar meu Instagram aí vai ver que eu estava numa convenção essa semana de uma franquia grande. Você não pode falar? Não pode falar? Posso, do Flamengo. Pode falar, é para então, não virar que tem um podcast do Vasco aqui. Eu não tô brincando. Aqui tem todo. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Ó, time forte aí, ó, eles assinaram. Time forte, a gente assinou. E aí tem Cota Fácil, que é parceiro nosso. E aí tem algumas redes grandes que estão... Pode falar os nomes, se quiser. Sim. Que estão... Algar, Cota Fácil, time forte. Então, vários parceiros nossos. A gente está fazendo uma estrutura de canais de vendas aqui. Para crescer, a gente tem crescido bastante. E aquilo que a gente vai com a proposta para o empresário, aquele que tem 4 funcionários, 20 funcionários, 50 funcionários, que o banco não atende ele direito, que o grande não atende quase direito, invisível, porque o valor é pequeno e ele dá trabalho tudo, é 80% da CLT, essa galera. Então a gente está indo muito com eles e com empresas que já têm relacionamento de PJ. Então, se você tem um produto aí para PJ, e você quer agregar receita para o seu produto, fala com a gente aí que a gente tem como aumentar a sua receita. A rede social e a rede social da Bcard aí, como é que procura? A Bcard benefícios em tudo. Aí, viu, galera? Pegando esse outro lado, vocês estão transformando essa parte do benefício com ferramenta estratégica, né? Hoje, pegando esse outro lado, como é que você vê o crescimento? A gente já falou um pouco, falou do crescimento de 2025 e 2026. Qual a expectativa da Bcard para 2026 que você possa falar? Não, assim, Cássio, a gente está também numa frente muito boa com venda em varejo, tá? Então, a gente rodou esse ano aí um projeto muito bem sucedido com uma rede grande de varejo de venda no balcão. E aí, 2026 é a hora da gente
ficar sólido com RH, tá? Então, assim, a gente ser bem focado mesmo, porque não dá para desfocar. E vai ser o ano também que a gente vai explorar mais o B2C, tá? Então, vamos fazer um retrospecto. Assim, primeiro ano de qualquer empresa, tá? É validação da tese, né? A gente coloca o produto no mercado, a gente vê se a nossa tese está aderente no mercado, a gente ajusta daqui e dali e vai. Isso daí a gente já passou dessa fase, né? Então a gente está crescendo agora, só colocando cliente para dentro. Próxima etapa agora é fazer isso daí ficar sólido e a gente tem uma estratégia aí muito boa, muito clara para o B2C também. Tá? Então 2026 a gente vai ter boas parcerias aí para entrar além do RH no B2C. Já que tu tá no Vasco, B2C, né? Já que tu tá no Flamengo, tu pensa em entrar no Vasco aí, no Botafogo? Qualquer time. Os caras não estão querendo dar moral pro Botafogo aí. Não, eu tenho que ter eu tenho ali meu período de fidelidade ali com um time forte. É exclusivo? Né? É exclusivo? Não, ainda não é exclusivo, mas a gente combinou ali um período de largada com eles, mas eu tô aberto aí. Eu queria que você desse uma explicação, falasse um pouquinho como que você vê o mercado do RH Tech hoje e o movimento dele com inteligência artificial e como é que isso pode impactar diretamente com vocês aí em alguma coisa. Se vocês estão utilizando isso como um movimento hoje de todas as empresas, entrando com isso para diminuir custo, para melhorar, para achar mais saídas. Cássio, quem não pensar em inteligência artificial vai morrer. Né? Então, assim, acho que é um caminho sem volta. E, assim, a gente vê de tudo no mercado, né? Mas eu vou te falar coisas que eu passo e vários empresários passam isso. Você posta uma vaga. Dependendo da vaga, você recebe 2.000 currículos. Como que você trata isso? Como que você vai ser justo com todos os candidatos que mandaram ali? É quase um sorteio, você não concorda? Porque ou vai ter um setor muito eficiente... Realmente você não vai conseguir fazer triagem hoje de um número desse. Assim, se você não for uma empresa... Mesmo assim, a empresa grande eu acho que não faz. Não faz. A gente recebeu o pessoal aqui, a menina falou... Só que eu tenho duas... Assim, você tá no meio de uma polêmica, vamos lá. Eu recebi um pessoal de RH aqui, de recrutamento, e ainda não foi no ar, mas vai, o pessoal dá certo. O que acontece? Eles me falaram que eles recebem muita coisa externa, mas eu fiz uma pergunta para eles que aqui no Rio acontece muito, que é o quê? Você posta um negócio, muita gente dá o feedback, mas você fala assim, marca uma presencial de 50 vagas, chega 2 pessoas. E das 2, às vezes, você não consegue levar a pessoa. Aí eu perguntei para ela, como hoje elas estão fazendo isso e estão melhorando? Você tem até alguma coisa que dá esse benefício? Eu não sei se você pode dar alguns exemplos aí, por isso que eu estou externando. Que tem muita gente, está faltando emprego, mas as pessoas não querem trabalhar. Aí eu fico querendo entender qual é o negócio. Porque bota 2.000 currículos, aí se tu chamar assim... Visita hoje para dos 2.000 vem 10. Então, quando você posta uma vaga, né? Vamos lá. Você tem uma vaga, vou dar um exemplo aqui muito genérico de uma vaga. Analista de compras ganha R$3.000. Tá? E aí você vê lá, nas 2 vagas, né? Analista de compras, o trabalho híbrido, então pode trabalhar de casa e do escritório. Tem VA e VR flexível, que todo mundo tem, né? Então você tem que ter. E um plano de academia, ou Gympass ou Total Pass. Qual o diferencial que você tem dessa vaga? Que candidato você vai atrair? Tem um lado contrário, que a gente falou, tem vaga que 2.000 pessoas colocam o currículo. Agora, tem vaga que o cara coloca e não vem, só vem candidato ruim e não vem candidato qualificado, tudo. Qual é a proposta da Bcard? Quando você coloca ali na vaga que você tem saúde para a família toda, que você vai dar curso de inglês, vai dar capacitação, vai dar streaming de vídeo, vai dar app de mobilidade, tudo. A gente bota 40 benefícios à escolha, tudo, e aí são boas práticas que os nossos clientes estão fazendo, você já consegue subir um nível do seu processo de seleção. Por quê? Porque você consegue atrair o cara mais qualificado. Tá? Por mais que você atraia muita gente, agora, como que você faça a peneira? Como você faz a peneira? É com tecnologia.
é com inteligência artificial, é a central de atendimento. Eu vi aqui, call center, acho que saiu a semana Accenture demitindo 11 mil pessoas por conta da inteligência artificial. Então, assim, se você não tiver, se isso daí não for uma realidade na sua empresa e o RH, ele tem que viver isso e com vários outros exemplos, saúde mental, formulário, você ter ali, conseguir identificar fadiga, conseguir identificar burnout, conseguir identificar tudo, é com tecnologia que você faz. Acabou a fase de ser o feeling do gestor. O feeling do gestor existe, lógico, o gestor tem que estar ali, a gente lida com gente, trabalha com gente, tem que estar presente, mas agora, a tecnologia ela te dá um suporte muito grande para você conseguir tomar várias decisões dentro da empresa. E a nossa proposta aqui é entregar o que tem de melhor de tecnologia, entregar coisa de ponta para apoiar o RH nessas tomadas de decisões, nos gerenciamentos e em tudo que a gente Você faz. vê que vocês hoje estariam na dianteira desse mercado, vamos dizer assim, até porque vocês são menor, então, querendo ou não, tu tem uma agilidade muito maior. Essas empresas de VA e VT, todas flexível, ela não consegue fazer essa transposição tão velozmente. Então, hoje você acredita que isso está te dando vamos dizer, uma vantagem competitiva em alguns pontos? Com certeza, com certeza. Por quê? Foi isso que você falou. O pequeno ele consegue ser mais ágil. A gente tem que saber surfar essa onda e tem um limite ali na frente, né? Mas o que a gente tem sempre que colocar na cabeça é que é inovação o tempo todo. Então, qual é o nosso diferencial? É o poder de escolha para o colaborador. Ponto. Ninguém está fazendo isso. Ninguém está dando poder de escolha. Quando você dá um VA e VR flexível, você está dando dinheiro. O cara gasta o dinheiro e esquece no que ele gastou. Tá? O que a gente está dando são coisas que entram na vida dele e ele escolhe o que é melhor para a vida dele naquele momento ali. Então, assim, a gente está conseguindo avançar. A gente tem um sistema que é tecnologia própria, desenvolvimento próprio. A gente ficou 1 ano quase desenvolvendo antes de lançar uma coisa muito bem apurada, escutando o cliente, melhorando cada vez mais. E por ser pequeno, a gente tem esse olhar. Então, chega um cliente, pede uma alteração, chega outro, pede a mesma alteração, a gente fala, opa, vamos por aqui. A gente tem muito mais agilidade em colocar no ar. Então, a vantagem de você rampar um negócio é você ser ágil. E aí eu digo para os outros empreendedores, tem negócio pequeno, não seja teimoso. Escute o seu cliente. O cliente está no centro de tudo. Ele vai te falar, ele vai dar a direção para o seu negócio. Então, escute e seja ágil, porque aí você vai ter um diferencial competitivo. E essa é a nossa raiz. Você acha que o principal ponto hoje para você entrar dentro dos RH é mudar a mentalidade, que o cara pare de, vamos dizer assim, que o cara pare de dar um benefício, ou no caso assim, ele está dando um investimento para as pessoas melhorarem o negócio delas e melhorar a mão de obra? Esse você acha que é um turning point? Porque, que nem você falou, no VA, eu estou dando dinheiro para gastar em comida, que nem você falou. No outro... É básico, tem que ter. E outro ponto rápido. O sindicato exige você dar aquilo ali. Se ele te exige, é benefício? Não é benefício, né? No Brasil acaba sendo, porque nem todo mundo dá. Não, mas é o que você falou. A maioria dos sindicatos exige você dar. Mas se olhando por esse prisma, não é tanto. Mas eu vejo assim, no outro caso, que nem você está passando aí, querendo ou não, você está passando o quê? Você está dando possibilidade do cara fazer um telecurso, ou fazer um curso de inglês, ou melhorar, ou ler alguns livros digitais. Então, você acha que a mentalidade do RH ela vem se transformando ou isso foi uma imposição mais dos próprios funcionários em pressionar o RH? Eu vou falar que é um misto das duas coisas, tá? Por quê? O RH ele tem que atender as regulamentações. Tá? Então, a gente não pode confundir o que você atende a regulamentação com benefício. Eu vejo vaga o pessoal postando vale transporte como benefício. Não é benefício, desculpa, é lei, você tem que dar. Né? O funcionário ele está muito mais exigente. A geração Y aí, às vezes você fala pro cara, ó, você tem um plano de carreira, você vai conseguir ter uma posição melhor na empresa, tudo, tem que trabalhar até mais tarde. Ele fala, eu não quero, eu não gostei de trabalhar. Aí você contrata e daqui a pouco o cara ou ele está pedindo demissão, você vai ganhar menos em outro lugar? Vou. Por quê? Porque eu vou ser mais feliz lá.
Antigamente não tinha isso na nossa Sim, porque o época. pessoal focava Cada muito vez... no dinheiro. Hoje em dia existe um mix de várias coisas para você pegar o funcionário. É. Não só tempo de trabalho, tem que ser híbrido, tem que tem várias adequações, é o que você falou, além de benefícios ainda. Às vezes tem vai muita muito vaga... além do dinheiro, Isso vai aí. muito além do dinheiro. E o benefício, o que a gente olha para o benefício, Cássio, é de uma forma humana. Por quê? Porque eu não quero só atender regulamentação. Eu quero saber como é que tá a vida dele, desse funcionário. Eu quero saber se o pai e a mãe dele, não preciso saber disso, mas eu quero que ele esteja tranquilo se o pai e a mãe dele tiverem algum problema ali, ele conseguir dar um apoio para a família. Se ele quiser assistir um streaming, ele tem escolha, frente a escolher um curso de inglês. Às vezes, a máxima também de RH é tentar entupir a pessoa de treinamento, capacitação, tudo. Ok, tem limite. Mas a pessoa pode escolher qual linha ela segue. Todo mundo tem que se capacitar. Não tô julgando isso, não. Mas se você focar só na capacitação como opção e atender regulamentação, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que a gente quis fazer é ir além. O que a gente quer fazer? A gente quer oferecer um benefício que seja transformador, seja transformacional, que apoie a família, que enxergue aquele funcionário de maneira humanizada. E ele fala assim, pô, eu posso escolher o que faz parte da minha vida nesse momento. Então tem o pai de família ali que escolhe alguma coisa que está relacionada ao filho, tem o solteiro que vai escolher outra, tem o cara que está para casar que vai escolher outra, então você consegue fazer um mix ali para atender e agradar todo mundo, não focando só, vamos atender regulamentação ou vamos seguir as tendências que tem no mercado. Não. Por que não? Vamos dar o poder de escolha. Vamos deixar o funcionário escolher o que ele quer. Vamos deixar ele decidir o que é melhor para a vida dele naquele momento ali. Se ele quiser mudar, depois ele muda. E a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem que estar aqui para apoiar e levar esse salário emocional também para o funcionário. Pegando isso aí, eu queria que você desse um pouquinho de exemplo, já que você vive tanto com RH e com os funcionários. Qual é o feedback que os dois têm te passado? O pessoal de RH com essa mudança e os próprios funcionários, porque, que nem você falou, como você vem mudando, você vem pegando um pouco de feedback. E aqui a gente sempre gosta de mostrar os dois lados. Você já está falando um pouco o lado seu como empresário, queria que você desse um pouquinho de informação, como o RH vê quando vocês chegam e o que ele está trazendo de melhora, assim, mais diretamente, e o próprio funcionário. Eu vou falar assim de uma maneira genérica, lógico que eu vou vender muito meu peixe aqui, né? Que o feedback, quando você dá toda essa tranquilidade para o RH, não adianta você dar só tranquilidade para o RH. Os funcionários eles têm que gostar do negócio. Tem que comprar ideia. E a gente tem um dado assim que eu posso falar. Hoje o nosso engajamento médio, tá, é de 46%. Ou seja, 46% da equipe entra e vai usar o nosso benefício. Isso parece baixo, mas não é. Por quê? Porque quando você pega os benefícios individualizados, dá no máximo 8, dá no máximo 7. Então, ou seja, o RH tem um esforço tremendo para colocar um benefício ali, 6, 8% engajam. Enquanto no nosso está em 46%, tá? Tá acima dos 40%, média geral. Tem cliente que é mais, tem cliente que é um pouco menos, mas nisso daí. Então, só isso daí para um RH já é um sucesso grande, já dá várias respostas para a gente. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer um produto que entra no dia a dia da vida das pessoas, sabe? Pô, um pacote de streaming. Todo mundo assina, a maioria das pessoas assinam. Então, se o RH está te dando isso, você consegue usar, cara, olha que maravilha isso daí. Sabe, você tem a opção de usar, o outro quer crédito de celular, o outro quer corrida em app de aplicativo, tudo. Então, o feedback, ele é muito positivo. Por quê? Por essa questão do poder de escolha que a gente está dando e da tranquilidade que o RH tem em oferecer tudo em uma plataforma só. Fora que, quando ele faz o pedido, Cássio, a gente tem uma plataforma de premiação, tá, com vale compras, tem a premiação dentro do nosso cartão AB Card Visa e tem o nosso plano de múltipla escolha. Tudo com uma base unificada de funcionário. Então, a gente melhora muito a eficiência do setor. Melhora muito a eficiência do setor do RH. Então, a gente tem colhido cada vez mais feedbacks positivos e sempre ouvindo. Então, chega um RH e fala, ó, precisava ter esse relatório aqui, precisava mudar esse botão ou ter mais uma opção aqui. A gente escuta,
analisa ali se vai ser uma coisa geral para vários clientes, se vai resolver o problema de vários clientes, e a gente procura implementar muito rápido, e isso daí é o que tem feito também a gente cada Hoje vez você mais deixar o acaba produto montando um plano específico para as empresas ou existe um genérico? Como é que funciona essa parte? A gente montou o nosso sistema, a nossa plataforma toda, sendo customizável por empresa. Tá? Então, a empresa pode escolher se ela não quer determinada coisa ou se ela Na verdade, isso é uma quer outra decisão coisa. junto com você e com o pessoal de RH em montar os benefícios dentro daquele plus que você tem lá. Daquele pacote. Mas o que eu te digo? Hoje a gente já tem um pacote que é vencedor. Então eu falo... Que ele viria quais os principais aí que você pode falar aí, até para o pessoal ter uma noção? Não, ele já vem muito pronto ali com as categorias, que são esses 40 benefícios que a gente colocou. Todos são nacionais, então a gente atende empresa do Brasil inteiro. Desculpa, eu bati aqui. Então, assim, o nosso mix, hoje a gente está num mix quase perfeito. Tá? O que a gente fala para o RH? Quando o RH quer customizar muito antes de colocar no ar. Coloca no ar primeiro, do jeito que quem tá. vai aderir e depois vai... E depois a gente vai calibrando aqui para o seu tipo de público, né? Então, assim, o que a gente tem feito é sobe um pacote padrão e ao longo do tempo ali a gente vai customizando, mexendo, mas toda semana a gente envia novidade para todos os nossos clientes. Então, o RH ainda, além disso, que é o plus do plus, ele vai ter ali informativos semanais, novidade, resgata isso, tem consulta com desconto assim, tem semana do cinema, tem evento que a gente faz parceria, que a pessoa ganha ingresso ou compra ingresso, ganha outro. Então a gente está sempre movimentando ali e ajudando o RH também a fazer ações motivacionais, a levar novidade para os clientes. Então a gente sempre cuida desse lado ali da novidade, né? De ajudar trazendo novidade. Mas o mix de produtos, o que a gente busca fazer? Saúde, e saúde pra gente é uma coisa muito ampla. Então tem que ser saúde básica para a família, tá? Saúde mental, saúde física e saúde para o pet. Então, dentro da área de saúde, a gente cobre todas essas áreas. A área de capacitação, tem MBA online que você faz de 1 ano. Você tem cursos de inglês completos, tá? Não é essa coisa de você ficar só no app, não. É curso que você faz prova, tem aula com o professor, faz a aula toda certinha. Aí tem os jornais, audiolivros e cursos também. Tem a plataforma Educar, que é um Netflix de livros, de cursos, que tem especialistas lá com diversos assuntos. Então, a gente tem um mix muito completo também em educação. Em diversão, ingresso de cinema, é diversão e variedades que a gente chama, tá? Ingresso de cinema, milkshake, você clica lá, pega o milkshake de graça. Meu filho do meio adora pegar esse milkshake aí, já me pediu um hoje até. Crédito de celular, Fernandinho adora o milkshake. Crédito de celular com as principais operadoras, você clica lá, você não precisa pegar pro seu celular o crédito, você bota o telefone do seu filho, da sua mulher, de quem você queira dar, vai ter 1 GB de internet lá na hora. Streaming de vídeo, streaming de música. E na parte ali de vale compras... um adendo que eu quero falar, que aí é um outro assunto polêmico, é que a gente não trabalha com clube de desconto. Aí fala assim, a Becardi é um clube de desconto? A gente quase morre com isso daí, porque nada contra os clubes de desconto, né? Mas se você for pensar, o clube de desconto, você vai fazer um cartão da Renner, tem clube de desconto. Riachuelo, clube de desconto. Itaú, clube de desconto. O difícil é você conseguir usar, né? Eu não estou falando mal dessas marcas, não, mas quando você vai usar a mecânica ali é muito difícil. Então, aí você vai fazer o benefício em si. Nossa, o benefício. Você pegar uma corrida do Uber lá, R$10, você vai ter R$10 para fazer. Se a corrida for 11, você completa com 1. Se for até 10, você não paga nada. Não tem aquela coisa, R$10 para corrida mínima de 50. Essas regras todas que a gente passa que acaba que a gente não consegue usar, né? Então é tudo sem pegadinha, fazendo com que o funcionário, ele não coloque a mão no bolso, ele consiga usar tudo. Agora uma pergunta importante. O pessoal aqui do estúdio tá interessado em ter também. Tá bom, a gente vai ter, aí galera do estúdio, patrocínio aí da Becardi agora. Ele vai dar um cartãozinho para cada um aqui. Isso patrocinando.
aproveitando isso, qual é a média de preço, uma média para o pessoal que está acompanhando a gente, só para ter uma noção desse benefício em média, assim, uma média que eu sei que varia muito. Funcionário, tudo depende da quantidade de funcionários que você tem, né? E como tudo na vida. Mas vamos começar dos mais caros, que é o menor. O nosso plano mais caro hoje tá na faixa de R$69 e aí o mais barato R$29. Tem coisa que é realmente bem acessível. O pequeno, ele olha para aquilo ali e fala, eu vou dar R$50. Qual o valor percebido do meu funcionário? Eu falo mais de 500, e isso é verdade. As pesquisas, aquela pergunta que você me fez sobre os funcionários, eu ia falar isso e eu esqueci. Mas a gente fez pesquisas em alguns clientes e a percepção de valor, ele não sabe o quanto que a empresa está pagando, agora sabe, né? Mas a percepção de valor de tudo que ele consegue usar ali sem colocar a mão no bolso, em todas as pesquisas que a gente fez, é mais de R$500. Então, isso daí para o pequeno e médio, então, é importantíssimo. Importantíssimo. Porque você chega num grande, qual é a nossa dificuldade com o grande? Eu vou lá no grande, eu mostro tudo, ele adora, fala, putz, maravilhoso, mas sabe o que é, Eduardo? O meu banco, eu precisei pegar um capital de giro, e ele falou que melhorava o juro se eu colocasse o cartão de benefícios, que eles são sócios lá. Então, assim, cara, desculpa, e ali já tem um pacote aqui, que eu já me comprometi tudo. Então, o grande, ele tá sempre sendo muito assediado, ele tá sempre muito toma lá da cá, tudo. E o pequeno e o médio, ele acaba ficando num limbo. Porque o pequeno também, às vezes, não tem número, que nem você falou, para empresas maiores querendo fechar. O que você falou, você montou um negócio para o pequeno. Normalmente a pessoa fala assim, não, eu baixo teu preço se tu tiver 1000 funcionários. Não sei quanto. Não é baixo, nem atende, ó, é a partir de 15 funcionários. Igual era antigamente o plano de saúde. O cara tem 7 funcionários, 10 ele não vai ser atendido, entendeu? É isso aí, é o povo. O povo aí, ó, o pessoal gostou da ABK de já pedir um cartão ali, hein? É, isso aí. Estão pedindo milkshake. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar é com relação... Como é que funciona essa parte de segurança dos cartões? Sei que eles são Visa e Master, mas... O nosso é só Visa, tá? Só Visa. Tá, Então, como é que é esse negócio de troca, de se perder, de como que tem esse processo de segurança? Até porque hoje tem um monte de situações aí digitais que o pessoal... Como é que funciona um pouquinho? Conta um pouco essa parte de segurança e dessa parceria que vocês têm com a Visa. Então, a parte de segurança, lógico, obviamente, quando você faz um cartão com a bandeira Visa, né, você tem um compliance que você tem que atender ali. Então, a gente tem uma coisa que chama QIC, a gente tem que saber exatamente quem é o nosso cliente, quem é o portador daquele cartão, e a gente tem que fazer todo esse... Nós somos responsáveis por todo esse dado, tá? Com LGPD, com tudo. E a parte de segurança, ela é muito importante também. Então, o que a gente tem de segurança? Hoje, no nosso app, a maioria das ações ali que você vai tomar é com verificação em 2 etapas, tá? Quando você perde um cartão, bloqueio, desbloqueio, tudo de forma automatizada, faz pela nossa central de atendimento, mas se você não tiver perdido o celular junto, você faz dentro do celular. Você pode criar um cartão virtual para fazer compra online, como é um cartão Visa, é um Visa internacional ainda, ele vai ser aceito em qualquer lugar, qualquer estabelecimento. Então a gente tem um monte de facilidade ali e de boas práticas para a pessoa conseguir se proteger, e a gente faz informativos também para a nossa base com essas boas práticas, como que faz, como que tem ali um melhor aproveitamento no quesito de segurança. Mas, para nossa felicidade, o cartão de crédito é uma coisa muito usada, né? Então, acho que as pessoas já têm esse hábito, né? Não é nada que a gente está desbravando ali. O que a gente coloca é tecnologia para facilitar o acesso ali na hora de bloquear. Você consegue ver tudo isso. Hoje isso é tipo o banco, você tem tempo real no app. Tudo em tempo real no app. Saldo, extrato, bloqueio, desbloqueio, trocar senha, ver senha, tudo dentro do app. E como é que funciona também atendimento esses de teleatendimento, atendimento por WhatsApp? Isso tudo, o pessoal tem esse feedback se tiver algum problema, alguma relação disso aí? Tem ou tem que ligar?
Como é que... Atendimento hoje tem... Se não for no WhatsApp, eu acho que eu nem... eu tô a gente tá vendo porque... notícia aí de call center de atendimento, coitados. Tá passando por uma transformação, um reflexo da inteligência artificial, que você consegue fazer peneiras ali. Mas a gente tem um atendimento totalmente automatizado, tá? Para a gente conseguir atender o nosso cliente o mais rápido possível, com a jornada, começa com uma jornada ali de máquina, até chegar em um humano, se você não conseguir resolver o problema, tá? Então, a gente tem atendimento de 24/7, praticamente, com todos esses quesitos aí, tá? Então, eu queria agora perguntar um pouquinho mais da tua trajetória. Eu vou agora um pouco mais para você, na tua trajetória. Queria que você contasse, assim, desse uma dica para quem tá começando a empreender, que nem você começou lá com 23. Qual a dica, passando por isso tudo que você está passando, essas renovações de IA, de tudo, qual é a dica que você daria hoje para quem está começando o negócio hoje em dia? Foco. Primeiro é foco, né? Mas vamos lá, vamos desenvolver aí. O que eu vejo sobre empreendedor, né? Eu vejo muito cara com ideia muito bacana, muito legal. E aí a gente tem dois mundos aqui que a gente tem que pensar. Eu vou falar muito, Cássio, aqui primeiro do meu mundo, que é tecnologia. Sim, tá? sim. Mas eu pego o cara que tem uma ideia muito legal e ele é muito vendedor, só que ele não sabe desenvolver. E ele não quer contar aquela ideia para ninguém com medo de roubarem a ideia. Então, assim, você vai guardar a ideia, vai ficar ultrapassado, que alguém vai fazer aquilo ali, né? O outro lado eu vejo também. Eu vejo o desenvolvedor que tem uma baita ideia, ele desenvolve, mas ele não sabe vender. E ele não confia em ninguém vender. Então, assim, qual é o lado importante da sociedade? É você fazer soma de skills. Então, se você é desenvolvedor, procura um cara que seja vendedor, que entenda de marketing, que te ajude a fazer vender e vira sócio desse cara e vice-versa. O outro ponto, que é até uma coisa que eu faço, eu não tenho parceria nenhuma com o Sebrae, tá? Eu um dia eu ainda posso ter, mas não tenho parceria nenhuma com eles. Mas para você ser empreendedor, você tem que entender o que é um DRE, o que é um balanço. Você tem que saber separar as contas da empresa, das suas contas pessoais. Você tem uma série de coisas aí que são básicas para fazer, e para mim, óbvio, para você, Cássio, óbvio que é já empreendedor, mas a maioria das pessoas se perdem aí. E começa a informalidade tomar conta de tudo. A Sebrae tem um curso que é Empretec, e aí, às vezes vem alguém e fala assim, pô, minha mulher vai montar uma loja de roupa. Fala, já empreendeu? Não, ela vai começar assim, assado. Cara, faz o seguinte, faz ela estudar um pouquinho aqui, faz um curso desse Empretec da vida, alguma coisa assim, se qualifica antes, aprende o que é a gestão de uma empresa, porque a ideia depois você desenvolve. Agora, o básico ali, você lidar com o contador, aquela parte chata de lidar com o contador, saber se ele está emitindo imposto. Eu vou te falar, caso verídico aqui na ABcard, eu fui olhar, depois de 12 meses, a gente estava com crédito de PIS e COFINS errado. Mas são meus olhos que, daquela fase que eu fui CFO lá atrás, que eu contei, que eu consegui ver, pô, por que a gente não tá tomando crédito digital? E tinha milhares de reais ali que a gente estava perdendo. Então, às vezes, o dinheiro vai saindo, sumindo da empresa, você não sabe por quê, e de áreas e de assuntos que você não entende. Então, assim, o meu conselho principal é o seguinte, empreender não é fácil. Você não vai... Eu vou falar coisa aqui que parece que vai desanimar, mas não vai. Você não vai ter só alegria. Todo mundo que a gente vê que teve sucesso ralou muito por trás ali, então você tem que ter. E você tem que ter conhecimento de várias áreas e não é só colocar um produto e sair no mercado vendendo. E agora, chamem sócios e se associe com pessoas que te complementam. Então ela tem um skill melhor ali para venda ou para tecnologia. Eu vi uma vez numa palestra dessas aí que eu fui, eu não sei precisar bem, eu acho que foi o Carlos Wizard, alguma coisa assim, que ele falou o seguinte, você vai numa empresa de um contador, uma empresa montada por conta, pô, a contabilidade vai estar perfeita. Você vai na empresa de um cara de tecnologia, pô, vai estar com o melhor código, com o melhor tudo. Agora, o principal de um negócio é venda.
Você tem que ter quem saiba vender, quem saiba fazer vender, quem sabe atrair cliente, quem sabe fazer tudo. Então não adianta você ter uma ideia genial se você não souber vender, se você não souber... Tu não acha que demorou muito o pessoal ver essa parte de venda? O pessoal, eu ia te perguntar que eu vi essa semana podcast do Lázaro Ramos perguntando pro Betão da Ironberg, que hoje o pessoal tá falando muito assim, pô, o empreendedor tá lá na praia tomando... Aí ele falou, chegou o Betão, tu conhece algum cara que ficou milionário trabalhando 4 horas por dia? Aí ele, não conheço. E é o que você tá falando, tem alguns paradigmas que o pessoal da internet vai às vezes jogando, nem você falou, é fácil, eu vou fazer isso, Por isso que quando a gente sempre traz o pessoal aqui, principalmente quem já tem um tempo de mercado, eu acabo perguntando de algumas coisas. Por quê? Porque, cara, a gente tem uma impressão de que todo mundo tem sorte. Só que a sorte é por quê? Porque eu só vi o cara no último ano. Às vezes o cara tá há 10 anos lá, pedalando a bicicletinha dele lá, pô, fazendo negócio, indo pra reunião, trabalhando 12, 14 horas, fazendo isso tudo. Aí um dia, pum, daqui 1 ano, 2 anos, fala assim, caraca, a Becard estourou. Pô, os caras estão faturando o pessoal 300 milhões estoura, por né? ano, tá não sei o quê. Aí o cara vai falar assim, pô, mas o Eduardo, o que ele tá fazendo? Pô, trabalhando 4 horas, viajando, não sei o quê. Só que o cara não tá pegando, ele tá pegando só o último ano. Talvez ele não pegou os últimos 10 anos, os últimos 15 anos. E realmente isso, às vezes, cria certas verdades que não funcionam na realidade do empreender, que nem você falou. Pô, hoje em dia todo mundo, Flávio Augusto, Caio Carneiro e entre outros, que falam isso que você está falando aí. Venda. E tem empresa que o pessoal não foca na venda. Nem você falou, eu preciso de capital de giro. Aí o cara, aí o Lázaro deu outro exemplo. Tá bom, quanto você precisa? Aí o cara, tá bom, vou te dar 1 milhão. Tu bota 1 milhão lá, tu vai girar. Só que é o que tu falou, eu tenho um vendedor que não vende tanto. E aí, como é que você faz? Você vai começar a queimar o caixa. E o cara não tá vendendo. Vai e aí acabar. vai chegar uma hora que você vai acabar. Então, é o que você falou. A empresa é quase um tripé que tem que estar alinhado algumas coisas. Pode estar meio bambo, mas ele não pode estar sem alinhamento. Se ele tiver, um cara que vende pra caramba, mas não entrega, dá ruim. Se é um cara que só entrega, mas não tem venda, também não consegue. Então, tentar balançar. É quase aquele... Não tem aquele esperto de você ficar com o negocinho girando o pratinho. É você ficar ali, ó, tentando manter essas relações estáveis num mercado que é instável e com várias dificuldades, que nem você falou, que a gente todo dia descobre. Como dizem, no Brasil é incerto até o passado. Eu vejo vários casos, assim, que são engraçadíssimos de empreendedores que falam assim, pô, fui lá no cliente e tal, o cara perguntou, você tem esse produto? Tenho. Chega lá, não tem o produto, corre para desenvolver e entrega. Tem que entregar, não pode mentir, não. Mas assim, você tem que... O que eu tô falando assim, não mintam, trabalhem com a realidade, com o que está de acordo com a sua capacidade técnica, mas procurem ouvir. Ouçam as necessidades e vendam. O importante é vender. E entregar, tem que entregar muito, tá? E se um cliente tem uma dor, às vezes é uma dor comum do mercado. Então você se esforça para entregar para aquele ali e você automaticamente já vai gerar um monte de vendas, né? Nisso daí. Então, assim, o primordial, o que a empresa tem que ter, o que tem de mais valioso numa empresa, o melhor capital são os clientes. Então, trate muito bem o seu cliente e escute o seu cliente, porque o que eu vejo muita coisa assim, a gente, não, eu vendi isso, aí às vezes está com uma demanda boa do mercado e aí não foca naquilo ali, ou o efeito manada que a gente vê, né, vamos lá, funil de vendas, máquina de vendas, é o que a gente ouve. Cara, será que seu negócio foi feito para máquina de vendas? Será que você não está perdendo tempo estudando isso daí? Será que você não está batendo numa tecla? Por que você não faz diferente? Por que você não busca o seu cliente num lugar diferente? Por que você não busca um canal? Por que você não busca um parceiro? E o pessoal tem muito pudor, Cássio, em dar comissão, calcula a comissão errado, não quer dividir o resultado. E o que eu falo é o seguinte, abre a cabeça. Abre a cabeça, que às vezes é muito melhor você dividir com alguém que vai te trazer uma venda efetiva
do que ter um sócio que é a Meta e o Google, que você vai ficar botando dinheiro ali, criando livro, e-book, coloca o seu e-mail, gera lead, faz aquilo, faz não sei o que, e você, no final das contas, está vindo um monte de lead que não está qualificado, não está aderente à sua plataforma, e você está insistindo no modelo, por quê? Só porque você está vendo as outras pessoas fazendo, aí tem aquela, é 1 por 7 dígitos. Isso daí, gente, de você fazer lançamento de tudo, poucos conseguem ganhar dinheiro. Esse mercado também é um mercado que já passou. E não tem nada fácil. Você vai fazer, você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que descobrir onde está o seu cliente e tenta não ir para o efeito manada, porque muito provavelmente o que está funcionando para o cara do lado não vai funcionar para você. Tá? Você tem que descobrir ali no seu nicho o que vai fazer a conversão. O que você... hoje eu queria perguntar para você, qual que seria... Você tem alguma indicação de livro para a galera que está começando nesse meio e algum livro de cabeceira que te ajuda nesses processos que a gente está falando? Cara, o livro... Tem um livro que é... Oportunidades Disfarçadas. É um livro antigo e que fala muito isso que eu tô falando aqui. De você começar um negócio e conta a história da Sony, conta a história da Coca-Cola. Eu acho que já tem até o 2. Mas o primeirão lá já te dá a história de tanta empresa que mostra o seguinte: você olha para uma empresa, para um segmento, você não sabe como que ela começou ali no passado. Por quê? Porque tem todo esse processo de transformação. Eu vou pegar um exemplo da Sony lá de trás, que a Sony não era o propósito que era, e hoje já se transformou, que a Sony hoje é o PlayStation, né? Toda hora ela tá ali acompanhando, mudando e olhando o mercado. Então, se esses gigantes estão olhando o mercado, a gente tem que olhar também. Então, assim, para quem está começando a empreender, é um livro ótimo, e o podcast do Cássio também é ótimo, que ele só traz fera aqui. E aí tem sempre cara ensinando várias histórias aqui que são muito legais e muito inspiradoras. Por falar nisso, pessoal, assine, compartilha. A gente está no Spotify, YouTube. Dá aquela moral, indica pro pessoal lá. Conteúdo muito bom. Todas as entrevistas que eu vi aqui sempre tem algum aprendizado, tudo isso. E você está conseguindo trazer gente que fez acontecer. Essa é a ideia. É sempre Por trás das organizações tem as pessoas ali que fazem acontecer. Então, ouça quem fez acontecer. Cuidado com o empreendedor de palco que teve sucesso muito repentino, tudo. E às vezes é só casca ali, só imagem, né? Pegando isso, o que você faz fora do trabalho para recarregar as energias? O que eu faço? Ih, meu filho tá aqui, tá me olhando. Vai denunciar, vai denunciar. Outro dia eu terminei de montar um carro antigo que a gente tem, tá? Então fui pra uma oficina, a gente adora carro. Muay Thai, hoje tava lá mestre Edson, tava lá treinando Muay Thai. E eu tenho 3 filhos, então assim, a graça da minha vida é arrumar as coisas mais malucas que tem para fazer no final de semana. Você sabe que você me manda mensagem ali final de semana. Demora um pouquinho, mas responde, mas eu respondo. Mas a graça da minha vida aqui são esses 3, minha mulher, meus 3 filhos, e o momento em família para mim é ir arrumando essas loucuras com eles aí. Então, mas além dele, você tem algum hobby? O hobby, a gente tem, são fases, né, que a gente tem. Velejar, a gente teve a nossa fase. Montar carro antigo. Carro antigo. Agora o Muay Thai, que é uma paixão que a gente tem ali por luta. Eu tava fazendo jiu-jitsu com eles. Aí agora tá indo todo mundo pro Muay Thai, que eu já tava no Muay Thai antes. Eu tava fazendo Muay Thai e jiu-jitsu, não deu para conciliar com 3 filhos. Mas é procurar ali, a gente ter o equilíbrio de cuidar ter o tempo de trabalho durante a semana, Cássio, foi isso que você falou. A gente trabalha 14 horas. 12, 14 horas. O que ajuda? Que depois da pandemia, a gente trabalha de casa. Então tem um time no Brasil todo hoje, tá? Então eu vou pro escritório 3 vezes por semana, tá? E eu tenho momentos ali que eu consigo, entre uma reunião ou outra, buscar um filho na escola, levar outro, tudo, que isso daí para mim parece que é uma correria, mas eu gosto de fazer. Com eles. É uma rotina que a gente gosta de fazer, mas continua trabalhando 14 horas por dia. Ter o equilíbrio entre cuidar da saúde, fazer exercício, isso é muito importante também. E são esses prazeres aí, velejar, a gente cuidar
inventar loucura aí com carro, com coisa, Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Rasgue sua carteira de trabalho. Vai empreender, mas então, manda um abraço pra ele aí. Meu grande mentor aí. Mas é duro, tá? É duro empreender. Não é fácil, não, mas vale a pena. No final, vale a pena. Então, aproveitando isso, a gente falou do livro, mas tem algum filme ou mentor que moldou sua visão de negócio durante esse tempo aí que tem acompanhado você nesses momentos? Cara, cada fase da minha vida eu tenho... Então, cita uns 2, 3 aí pro pessoal algum filme que você acha que vai fazer diferença no pessoal que está começando, algum mentor. Eu podia ter me perguntado isso antes para eu ter me preparado, porque agora deu branco aqui. Não, tu falou do Wellington, falou do Guga, foi um cara que acreditou em mim, me colocou ali. Guga de Oliveira, ele faleceu, mas é um cara que está no meu coração. Ele, com 23 anos, ele me colocou como diretor técnico. Eu falei assim, cara, eu não entendo nada de televisão e tal. Ele, nenhum de nós entendemos. Ele já tinha 40 anos de televisão, foi diretor da Band, da Record, da Globo. Falou, nenhum de nós entendemos, a oportunidade está na sua mão, aproveita aí. Outro cara que acreditou muito em mim é o Boris Casoy, apresentador, amigaço meu, e que me deu vários conselhos em relação a isso também. E ele fala, olha, eu era radialista, eu consegui fazer meu patrimônio, por quê? Porque eu arrisquei. Então eu fui para o jornal impresso, depois fui para a televisão, então arrisque, vai para frente. Então, esses mentores ali que colocam sempre conselhos de, sai da zona de conforto e vai atrás do que é seu, eles são muito importantes aí. Agora, de filme, cara, é tanto... Eu vou te falar Successions. Que eu nem lembro. Billions, aí, ó, galera. Então, vou pegar isso que tu falou. Qual foi a decisão mais corajosa que você precisou tomar nos últimos anos relacionada a negócio, assim? Cara, Clara, sair da U-Book e montar a Becard. Tá? Isso daí foi uma decisão ali que eu, depois de 11 anos, fundei a empresa, estava desde o início, vivendo o dia a dia, assinando documentos, como representante da empresa, vivia aquilo ali intensamente, mercado editorial, já tenho muito relacionamento nesse meio editorial, e me dá um estalo e falar, cara, eu quero montar uma fintech. Eu quero montar uma empresa, eu quero montar uma fintech, HR Tech, né? HR Tech acabou vindo categoria junto, hoje, né? Mas que eu não imaginei, né? Foi um reflexo. Mas eu sempre tive um sonho de trabalhar com fintech. Aí tem outro cara que me apoiou muito, que veio junto comigo desde dia zero, que é o Ricardo Dortas. Esse cara foi o cara que criou o PagSeguro e é meu sócio aqui na Becard. Ele é outro mentor também que eu sempre tive na minha vida. Sempre procurei e tal. Quando eu falei, vou sair da U-Book para fazer isso aqui, que era a ideia da Becard, ele falou, tô contigo. E aí a gente veio e montou a Becard junto. Mas foi uma decisão muito difícil. Por quê? Porque mal ou bem eu já tinha passado, no início aqui, quem acompanhou o início da entrevista, viu, a gente saiu do zero de ter que fazer vaquinha para montar o contrato social e o CNPJ, chegou num IPO e passei por várias fases, tudo. Mas eu estava precisando ali de uma fase de mudança na minha vida, mas com 40 anos, 41 que eu estava, 3 filhos, é uma decisão que ela é muito difícil. Deixar outro filho lá, né, que é a U-Book, a empresa que eu ralei muito, mas continuei no conselho, estou acompanhando as coisas e tal, mas foi muito difícil tomar essa decisão. Vou te falar que não foi fácil, então, não. O que te move hoje... E ainda é o mesmo que te motivava quando tu começou lá com 23 anos? É o mesmo. O que eu vou falar uma frase que pode ser clichê, eu não sei se o pessoal conhece, mas eu tenho apego à criação e não à criatura. Eu não sei de quem é essa frase, eu estou usando aí, mas o que eu gosto é da criação. A criatura, depois, ela cresceu, tomou corpo, tomou vida, ela tem que andar. Então, você não tem aquele apego à empresa em si? Você tem a vontade de estar sempre criando. Inovando, criando, trazendo solução diferente para o mercado. Então, o que eu penso assim, eu estou fazendo uma empresa para os meus filhos e para os meus netos? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Se for isso, tudo bem. Aí é questão da vida, questão do destino. Eu acredito aqui, eu conheço um pouquinho ele. Eu acho que daqui a um pouco ele vai ter uma empresa de venture capital.
vai investir em outras coisas. É Tomara. mais o teu estilo Tomara. de estar investindo. Porque aí você, querendo ou não, você consegue ter participações, coisas que você vai ajudar. E com inovação o tempo todo. É isso que eu gosto de ver e de acompanhar. Obrigado aí. Tomara que você é meu guru aqui, ó. O Cássio. Anota, pessoal, e daqui a pouco a gente vai perguntar. Agora eu vou pegar uma das penúltimas perguntas aqui. Qual foi o maior erro que você cometeu como CEO e o que você aprendeu com ele? Cara, não é nem como CEO, que lá na YouBook eu não tava como CEO. Não CEO, mas já, quando a gente fala CEO, pode ser founder, porque empreendedor hoje fala founder e tal, mas o pessoal, às vezes, é o que você está falando, às vezes você dar uma guinada, errar e voltar atrás, ou aprender com alguma coisa, porque às vezes é o que você está falando, empresa crescendo e empresa que muda o mercado, você vai errar. Você não, é o que o pessoal fala, você só tem que ver, quando você errar, você mudar rápido. Porque você está abrindo um mercado novo, um oceano azul. Você não tem como não errar, você não vai acertar trocando tudo. Mas assim, um erro que a gente cometeu assim, que foi não dar atenção devida a um nicho de mercado e deixar alguns concorrentes crescerem. Entendeu? Quando a gente está, de repente, num... Eu não quero entrar em detalhes assim, eu vou falar de uma forma genérica, mas é para todo mundo ter atenção. Assim, quando você domina um mercado, sempre que tiver alguma pontinha ali, alguma graminha crescendo de um determinado negócio, vai lá e domina e coloca a sua semente antes de todo mundo e rega muito mais rápido. Se você pegar o exemplo das grandes, você vê aí, vamos dar o exemplo da cervejaria para ficar mais claro. Você pega a Ambev, que é muito grande. Toda vez que ela vê uma marca de cerveja crescer, o que ela vai lá e faz? Ou ela tenta matar, ou ela compra. Isso. Por quê? Porque ela não deixa ninguém passar. Passou uma ou duas, tá aí Heineken, alguma coisa, porque não tinha como comprar, eles tentaram. Mas é o que você está falando, para ficar mais claro. É exatamente isso daí. Então, assim, não subestime nenhum concorrente, do tamanho que ele for. Tá? Então, sempre que você estiver no mercado, principalmente se você estiver dominante, você identificou ali que tem alguém crescendo em determinada área, vai ali, porque de repente aquilo ali pode ser o futuro do seu negócio. Você vai ali, mas também não fique olhando só para o concorrente, senão você não cresce. Então, tem muita empresa que eu vejo errar, que é ficar com muita atenção no concorrente e esquece de fazer o que você está fazendo bem feito ali. E a outra coisa é tentar crescer times e contratar rápido demais. Porque isso daí é um baita tiro no pé. Então você tem que tomar cuidado também quando você for fazer movimentação, quando você for acelerar muito uma empresa. Cargo de gestão, principalmente quem vai lidar com você, você tem que ter muita afinidade com a pessoa, você tem que olhar muito bem essas vagas, tem que estar muito aderente à sua cultura, porque senão você vai começar a injetar dinheiro, capital humano, ele precisa ser modelado, ele precisa, quando vem para a empresa, ser aderente à cultura da empresa. Então não adianta você querer pular a etapa. E aí a maioria das empresas que a gente vê que quebram, tentam ter uma aceleração desordenada ou para mostrar determinado tipo de resultado, tudo. Então, assim, cresça, mas com cautela, tá? Atenção ao seu concorrente, mas nunca atenção demais. Foca no seu negócio, mas se tiver uma pontinha ali, você tá vendo que tá crescendo, ou corta, ou investe naquilo ali, porque às vezes pode ser o futuro do seu negócio, saiba identificar isso. Pessoal, a gente tem uma parceria aí com a Água, vai estar o QR Code aí, a gente está chegando no final. Queria que você falasse depois um pouquinho o site da ABcard, quem quiser entrar em contato para poder fazer um pacote ou saber mais informações. E, como eu já perguntei, o que você deixaria de mensagem pessoal, a gente não entrou muito no tema de VC, de seeds e tal. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está à procura dos seeds e tal, para poder acompanhar. E eu vou deixar aqui como uma promessa, a gente vai fazer uma mesa redonda aqui com ele e mais 2 empreendedores que levantaram mais de 3, 4 vezes series e fundo. Então, para o pessoal que gosta de acompanhar isso, a gente vai vir falando um dia mais sobre esse assunto direto. Mas eu deixo aí todas as nossas redes sociais aqui, indo pelo início, são
a Bcard Benefícios, tá? Então, em todas ali, no Instagram, no LinkedIn. Sobre captação de dinheiro, eu estava conversando outro dia numa empresa que eu sou conselheiro e falando sobre as etapas, né? Então, você tem que preparar a sua empresa para receber o investimento, né? E aí você fala assim, pô, mas você montou a Bcard e você já recebeu o investimento, você não preparou nada, porque você já estava... Não, eu preparei sim, tá? Você já deve ter começado já pensando nisso. Eu já nasci como SA, por exemplo. Eu já criei uma estrutura ali contábil que é preparada para ser auditada. Então não adianta levantar investimento se a sua contabilidade não estiver arrumada, se você não tiver alguém que saiba ali o DRE, razão, tudo certinho ali, no mínimo detalhe. Então, para você receber o investimento, o fundo, ele quer saber o seguinte: eu estou colocando dinheiro para quê? Se for para pagar a dívida e para aumentar o salário do empreendedor, esquece. Você não vai ter investimento. Agora, se você falar assim, não, eu estou aqui para comprar mercado, para crescer, para investir em mídia, para investir em tecnologia, então o use of proceeds tem que estar muito bem distribuído ali com o que você vai fazer o dinheiro do fundo. Por quê? Porque ele quer ver crescimento. Ele quer ver crescimento numa empresa que esteja minimamente arrumada. Então, assim, por mais que você não seja auditado ainda, você tem que ter uma contabilidade ali que ela tenha a cara de uma contabilidade que possa ser auditada. É chato pra caramba falar isso daí. E outra, mostrar tração, né? O principal é venda, tração. Tem até negócio que o fundo olha, tá com a contabilidade meio bagunçada, fala, cara, os caras estão crescendo tanto que tem margem pra gente arrumar isso daqui depois. Então, o principal é você mostrar que você tem uma boa tese e você mostrar tração, tá? E depois... Terceiro lugar ali, segundo, é a parte da contabilidade, a parte da estrutura da empresa. Não adianta você estar com o cap table muito diluído. Um grande erro que empreendedor comete é que, vou montar um negócio, eu incentivei a chamar sócio, né? Mas tem empreendedor que é o seguinte, você vai me ajudar nisso? Então você vai ser meu sócio. O outro, você vai ser meu sócio. Aí quando vê o cara tá com 30%, 40% ali da empresa, e o fundo fala, cara, se eu colocar mais dinheiro aqui, eu vou te diluir, sua participação vai a nada e você não vai ter mais incentivo em tocar um negócio no futuro. Então, assim, parece bobagem, mas cuida também do tamanho ali das suas cotas, né? Não chame qualquer pessoa para ser sócio, porque é um casamento para tirar depois, é um auê. Estudem mais sobre plano de stock option. Então, assim, você vai chamar alguém para ser sócio, faz a pessoa dar resultado antes. Faz um contrato com ela. Então, depois que ela der resultado, aí ela ganha... Tem casos que, você tem um desenvolvedor ali que eu acho que em tecnologia não tem o que fazer. Se o cara entregar, ele já começa do D0 ali como sócio. Mas vai calculando, vai tudo e vê com quem você se associa, que depois para você tirar é complicado, né? É divórcio mesmo. Então... não acontece do dia para a noite uma captação de investimentos, mas você tem que saber se preparar ali para receber na hora certa, né? Então, gostaria de agradecer aí a participação. Vai voltar em breve. Avisar para o pessoal que a gente está no Spotify, no YouTube e no Apple Music. Curta, compartilhe, passa para o pessoal. E agradecemos mais uma vez por estarem acompanhando. E até mais. Até logo, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Foi um prazer falar para vocês.